Eu chamo à mesa principal o réu Anderson Gustavo Torres e o seu advogado, doutor Elmar Roberto Novak. Por favor. Cumprimento os senhores, novamente lembrando que o réu tem direito ao silêncio e à não autoincriminação e não presta o compromisso de dizer a verdade. Eu passo a primeira parte do interrogatório. O senhor reside aonde, doutor Anderson? Eu moro em Brasília, ministro. Brasília, a profissão? Eu sou delegado de Polícia Federal. Delegado de Polícia Federal. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Fui preso durante esse inquérito, dessa investigação. Mas não tem nenhum outro processo? Não, não tem. O senhor é casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho 3 filhas. Três filhos. É verdadeira a acusação? O senhor tem conhecimento sobre a acusação que lhe é feita? Tenho, sim, senhor. Ela é verdadeira? Ela não é verdadeira, ministro. O senhor teria algum motivo particular? Por que a atribuição dessa acusação? Não, em particular não. Eu acho que são fatos mal esclarecidos e que agora a gente tem a oportunidade de esclarecer com a verdade aqui, ministro. O senhor conhece as testemunhas que foram inquiridas? Conheço. Tem algum impedimento, suspeição em relação a alguma delas? Negativo. Então, vamos iniciar aqui as questões específicas. Vamos iniciar, doutor Anderson. Pois não. Em relação à live que o senhor participou no dia 29/7/2021, uma live realizada pelo então presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, uma transmissão ao vivo nas dependências do Palácio do Planalto, onde a narrativa que à época se tornou, diríamos, costumeira de ataque às urnas eletrônicas, à justiça eleitoral. E o senhor participou, o senhor foi chamado a participar, e há uma parte que é narrada nos fatos, tanto na Polícia Federal, no relatório da Polícia Federal, quanto também na denúncia do Procurador-Geral da República, com a participação do senhor, abre aspas, com licença, presidente, corroborando aí as informações e a questão do voto auditável, eu acho importante a gente trazer à tona alguns relatórios. E aí o senhor participa dessa live. Quem convocou o senhor a participar dessa live? Na verdade, ministro, foi uma convocação da Presidência da República. Semanalmente o presidente realizava, todas as quintas-feiras, uma live e geralmente convocava ali ministros, secretários nacionais, diretores de estatais para participar dessa live. Nós fomos convocados, isso inicialmente gerou um burburinho ali no Ministério da Justiça, porque era um tema que estava bastante em voga, estava muito discutido. Eu não tinha conhecimento técnico nenhum a respeito do assunto. Pedi para minha assessoria, meu chefe de gabinete, fazer um levantamento ali no âmbito do Ministério da Justiça para a gente avaliar algum material, alguma coisa que pudesse me instruir para participar da live. Como eu disse, um tema muito técnico, eu não tinha o conhecimento. Vieram até meu chefe de gabinete alguns relatórios produzidos pela Polícia Federal, acredito eu, no teste público de segurança. Os peritos fazem ali algumas análises do sistema eleitoral e com essas análises eles fazem uma série de sugestões de melhoria, de aperfeiçoamento do sistema. Isso veio até mim, meu staff ali leu tudo que veio, marcou com a caneta daquela Lumicolor ali tudo que eles entendiam que dissertava que eu poderia acrescentar numa live que tratasse sobre esse assunto, e assim foi feito. Eu peguei esse material, fui até o Palácio da Alvorada, foi uma live que durou 2 horas e 50 minutos, a minha participação é em torno de 4 minutos ao final, onde eu tive a oportunidade de ler esses relatórios. Ler o que foi sublinhado pela minha assessoria, eu li apenas parte deles, foi muito rápida a minha participação, e foi assim que se deu a minha participação, ministro, apenas lendo esses relatórios. Seja antes dessa live, ou durante ou depois, logo após essa live,
Em algum momento, o então presidente Jair Bolsonaro pediu que o senhor, como ministro da Justiça, trouxesse elementos para corroborar essa narrativa de que as urnas eletrônicas eram fraudáveis? Na verdade, ministro, no âmbito do Ministério da Justiça, propriamente dito, sem ser através da Polícia Federal, nós não temos setor nem área nenhuma que trabalhe com essa questão de urnas eletrônicas. A Polícia Federal, a Polícia Judiciária Eleitoral, ela tem todo um interesse, ela faz as apurações, todas as informações de fraude ou de crimes eleitorais que chegam, ela apura isso, mas, tecnicamente falando, nós não temos nada que aponte fraude nas urnas eleitorais. Nunca chegou essa notícia até mim enfim, eu passava isso quando era questionado pelo presidente ou por qualquer autoridade, eu sempre passei isso, que nós não tínhamos tecnicamente nada a dizer sobre as urnas eletrônicas. Então, o senhor confirma o seu depoimento de 26/8/2022, que, além de confirmar a participação da live, o senhor disse, entre aspas, não foi possível depreender no material que teve acesso a existência de fraude ou manipulação de voto. Perfeito. O material que eu tive acesso, eram sugestões de melhorias às urnas eletrônicas. Vamos agora, doutor Anderson, passar para uma outra questão importante, que foi a sua participação na reunião ministerial realizada em 5 de julho de 2022. O senhor se recorda dessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi convocado pelo presidente? Sim, senhor. Reunião ministerial dos 23 ministros. Não, o senhor, nessa reunião ministerial, se manifestou sobre vários assuntos, vários trechos aqui, e eu vou ler alguns trechos, porque gostaria de saber exatamente o que o senhor quis dizer com essas manifestações. A palavra foi passada ao senhor na condição de então ministro da Justiça, o senhor primeiro iniciou dizendo: bom dia a todos, senhor presidente. Com a sua licença, eu venho falando um pouco sobre tudo isso aí que eu queria falar, e tudo isso aí foi a manifestação anterior do presidente com a narrativa contrária à justiça eleitoral, contra as urnas. E aí o senhor fala, abre aspas, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar com uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. É o exemplo da Bolívia, é o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se foder. Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo o que, eu quero que cada um pense no que fazer previamente, porque todos vão se foder. Por que o senhor quis dizer isso? Numa reunião ministerial, onde... diríamos, o assunto deturpou por uma questão eleitoral, política eleitoral. O que o senhor quis dizer com isso, comparando a situação eleitoral do Brasil com a Bolívia, e que todos iriam... Ministro, eu peço desculpas pelas palavras, realmente faltei com a polidez ali num momento que não deveria, era uma reunião fechada, talvez eu não estivesse muito bem naquele dia e acabei me excedendo nas palavras. O que eu quis dizer com isso aí, ministro, é que se nós perdêssemos a eleição, tudo que foi construído no governo do presidente Bolsonaro, e eu considero um governo de muitas entregas, um governo de muita austeridade, tudo isso seria perdido, todo o nosso trabalho seria perdido. Essa era a minha visão. Talvez eu não tenha usado as melhores palavras na reunião, mas o que eu queria mostrar para os meus colegas era isso, era pedir empenho a todos. Nós estávamos perto da eleição, pedir que todos, assim, dentro de suas pastas, pudessem demonstrar tudo aquilo que o governo fez, todas aquelas entregas. Era mais para que as pessoas ali, para que a gente realmente se unisse naquele momento para ganhar a eleição. Entendi, doutor Anderson. Há ainda um outro trecho em que o senhor diz, abre aspas, porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. O que seria ameaçador, doutor Anderson? Esse pedaço apenas eu não consigo me lembrar, ministro.
Então, eu continuo aqui, porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. Do lado de lá, ameaça, ministro, direta de lá para cá. Se meta e eu lhe prendo. Isso seria uma referência ao Supremo Tribunal Federal? Não, de maneira nenhuma, ministro. Isso aí eu acho que é um momento muito acirrado na relação entre o Executivo e o Judiciário. Eu acho que eu fui um dos que mais me esforcei para que essa relação não se esbagaçasse. Eu tentei, de todas as formas, manter o diálogo, tudo, mas a gente sentia uma pressão. Eu pelo menos, eu sentia uma pressão muito grande assim, em relação ao que fazer, em relação àquele momento ali, ao que a gente podia fazer, ao que a gente não podia fazer. Havia todos os dias uma série de proibições e a gente ficava meio perdido, meio sem saber o que fazer. Eu vou continuar aqui no trecho para o senhor ficar à vontade, como disse, para esclarecer, se achar que é o caso, obviamente esclarecer em virtude do seu direito ao silêncio. Continua aqui, entre aspas, se meta e eu lhe prendo, se meta e caça o seu mandato, questione, quer dizer, a gente não pode questionar, é o fim do mundo, senhores. Qualquer um aqui tem medo na hora que digita a senha, qualquer um aqui. Quem digita a senha do banco para transferir R$300 de uma conta para outra, não fica preocupado se essa senha está sendo hackeada? Que dirá um sistema desse tamanho? O senhor estava se referindo aqui, obviamente, ao sistema eleitoral. Com esse tanto de indício, a gente precisa atuar agora. E é isso que eu tenho buscado. Eu gostaria, se fosse possível, que o senhor esclarecesse isso. O senhor compara a senha do banco para transferir R$300, que poderia ser hackeada, que dirá um sistema desse tamanho. Com esse tanto de indício, a gente precisa atuar. Quais seriam os indícios? Volto naquela questão, ministro, das sugestões da perícia da Polícia Federal. Eu sempre me pautei com base naquilo ali. Todas as minhas opiniões colocadas foram no que eu li naqueles relatórios. Então, diante de um sistema tão grande, diante de indícios a todo momento, não sei se verdadeiros ou falsos, mas naquele momento ali era uma enxurrada de informações a respeito disso, e eu questionava ali a questão da implementação dessas medidas. Doutor Anderson, aqui é importante essa questão, porque qualquer do povo pode confundir indício com fofoca, com fake news, com desinformação. Mas o senhor, como o senhor disse, é delegado da Polícia Federal. O senhor sabe que indício é um termo técnico que corresponde a início de provas. O senhor tinha algum indício de fraude às urnas? Exatamente, eu não tinha, ministro. Tanto que, na sequência aí, eu achei aqui o pedaço que eu coloco, eu não estou desrespeitando poder nenhum. Não estou querendo atropelar ninguém, eu deixo isso bem claro. Eram só colocações pessoais minhas ali naquela reunião. Ainda em relação a essa reunião, lembrando, né, a todos que a reunião foi gravada pela própria reunião e os vídeos e áudios chegaram a partir da apreensão determinada por ordem judicial, apreensão feita pela Polícia Federal. Aí o senhor continua. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, esses cuidados têm 6, 7 anos que foi naquela live, voltamos à live, naquela live que eu li esses relatórios e eles iam lá desdizendo um monte de coisa lá. E quando eu li os relatórios, me jogaram para dentro do inquérito. Porque vai falar do quê? De um relatório de um perito criminal da Polícia Federal? Que há 6, 7 anos está dizendo tem que fazer isso, cuidado com aquilo, o que foi feito, acataram isso, fizeram isso. Ministro, está mentindo aí, ó. Tudo que foi falado, esse aperfeiçoamento foi colocado. Agora vem as Forças Armadas fazer uma série de observações. O senhor estava colocando em dúvida as urnas, porque aqui, inclusive, o senhor foi ministro da Justiça e é delegado federal de carreira,
Foi criada, e vai ser esclarecido isso na ação penal, foi criada uma narrativa que existiria um inquérito requisitado pela então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, que depois veio a ser a nossa presidente no Supremo Tribunal Federal, e que esse inquérito trazia várias fraudes uma narrativa falsa, uma desinformação, tanto que, a pedido da própria defesa, esse inquérito está juntado nos autos, a pedido das defesas. Aqui nesse trecho, o senhor que acabou de dizer em relação à live e depois confirmou o seu depoimento da polícia que nunca teve nenhum indício, nenhuma prova de fraude. Na reunião, o senhor estaria incitando a questão de fraude? Eu queria que o senhor esclarecesse isso. Negativo, Excelência. Aqui eu volto e falo da live, das recomendações feitas pelos peritos da Polícia Federal. Todas as minhas falas, eu nunca questionei a lisura do processo eleitoral, todas as minhas falas são em relação às sugestões de melhorias que os peritos me trouxeram naqueles documentos. Eu até tenho aqui os documentos, tenho o que eu li na live, enfim, são sugestões técnicas e foi nesse sentido que eu falei todas essas palavras aí, ministro. A denúncia, a acusação feita pela Polícia Federal, a acusação feita pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, com base na investigação feita pela Polícia Federal, coloca, inclusive, a existência, já foi recebida a denúncia aqui pela primeira turma, o núcleo 4, que é o núcleo 3, perdão, que é o núcleo de desinformação, coloca que havia, nesse contexto de preparação e depois execução de tentativa de golpe e atentado contra o Estado Democrático de Direito, um núcleo de desinformação. E esse núcleo de desinformação, a partir da produção de notícias falsas, notícias fraudulentas, é disseminado nas redes sociais. E nessa reunião, o senhor, eu também tive a honra e a possibilidade de ser ministro da Justiça, sabemos o peso que tem numa reunião ministerial a fala do ministro da Justiça em relação a questões criminais. O senhor diz, abre aspas, mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Isso está vindo aí através de depoimentos que estão sendo há muito aguardados. Isso tudo está vindo à tona. Isso não é mentira. Então, muita coisa estão vindo à tona, muita coisa que a população sabe, mas tudo precisa ser rememorado. O senhor, porque das duas uma, ou o senhor tinha esses elementos, e aí tinha que tomar uma providência como ministro da Justiça, que não houve, ou o senhor não tinha esses elementos e aí contribuía com o núcleo de desinformação. Em que contexto foi dito isso, doutor Anderson? Ministro, a reunião foi no dia 5 de julho de 2022. 5 de julho de 2022, às vésperas da eleição. Sim, no dia 1º de julho de 2022, ministro, 4 dias antes, e no dia 2 de julho do mesmo ano, 3 dias antes, saíram essas duas matérias aqui, ministro, que eu até trouxe, uma matéria da Veja e uma da CNN. O título de uma, Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. A outra, em suposta delação, Marcos Valério em delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. Foi com base nessas duas matérias, eu não tinha um conhecimento interno da Polícia Federal a respeito disso, mas foi com base nessas duas matérias que eu falei. Essas duas matérias, os depoimentos foram feitos à Polícia Federal e, muito provavelmente, disso aqui resultou uma investigação. Internamente na Polícia Federal, o senhor sabe que nós não temos acesso, eles cuidam lá dos procedimentos internos dele. Mas eu falei isso aí com base exclusivamente nessas duas matérias que tinham saído na mesma semana da reunião. Há também aqui, depois dessas declarações na reunião, há declarações, após as suas declarações, hoje réu, Walter Braga Neto,
que, inclusive, em julho não era mais ministro, porque já estava desincompatibilizado, mas mesmo assim estava participando de um ato oficial no Palácio, numa reunião ministerial. Ele disse, saiu uma notícia agora dizendo, o Fachin dizendo que a auditoria não muda resultado da eleição. Não sei se os senhores já viram isso. Ao que o senhor responde, depois que der merda, não muda nada não. E nesse contexto, então, o presidente Bolsonaro afirmou que deveria tomar uma providência, mas não que ficaria sozinho nessa guerra. Aqui, de novo, era um ataque às urnas eletrônicas e à justiça eleitoral? De maneira nenhuma, ministro. O que eu disse aí foi que se perder a eleição, já era. Se perder a eleição, não há mais o que fazer. Foi isso que eu quis dizer, claro que de uma forma aí mal educada, mas o que eu quis dizer ali era exatamente isso, que nós precisávamos trabalhar para ganhar a eleição. Doutor Anderson, vamos mudar agora o tópico, um outro tópico que acho que o senhor também tem interesse em ver esclarecido, que é a utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal, principalmente no segundo turno das eleições. E aqui num outro núcleo também denunciada, a denúncia já recebida, em relação à delegada de Polícia Federal, Marília Ferreira Alencar, então diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi o senhor que nomeou a doutora Marília Ferreira Alencar? Foi, sim, senhor. Ela era uma pessoa da sua confiança? Minha confiança, trabalhava comigo na Associação dos Delegados. O senhor tem contato que ela solicitou a realização de boletins de inteligência voltado aos resultados do primeiro turno para, com isso, realizar operações, e essa imputação da Procuradoria-Geral, para realizar operações direcionadas no segundo turno? Ministro, cabe à diretoria de inteligência fomentar essas discussões no âmbito de segurança pública no Ministério da Justiça. Essa era uma atribuição da DINT, da diretoria de inteligência do Ministério. Após o primeiro turno das eleições, a doutora Marília produziu alguns BIs que traziam uma métrica de 75% de votos dos candidatos, aqueles que fizeram mais de 75% dos votos em algum estado brasileiro, versus o partido político do prefeito, como se isso fosse um indício de crime eleitoral, uma eventual compra de votos, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ela fez uma apresentação sobre isso, mas eu entendi naquele momento, ministro, que isso não representava um indício. Eu nunca tinha visto essa métrica, eu acho que isso não era um indício, era normal que em alguns estados, em alguns locais, um ou outro candidato fizesse mais de 75% dos votos, nós sabemos disso, tem alguns lugares no Brasil, e ela me apresentou essa métrica, mas foi uma métrica que foi de plano ali descartada, porque eu não entendi que isso seria um indício de crimes eleitorais. Não foi o senhor que pediu para ela fazer, foi... Não. Foi ela mesma, espontaneamente. A iniciativa dela. Iniciativa espontânea. Ela fazia esses BIs, não só desse assunto, mas também em relação facção criminosa versus resultado da eleição em determinados locais do país. Enfim, uma série de levantamentos que eram feitos para a gente discutir ali aonde poderia estar havendo algum tipo de crime eleitoral nas eleições, voltado exclusivamente para a segurança das eleições. O senhor se recorda, mais ou menos, a periodicidade de reuniões que o senhor tinha antes do período eleitoral com a doutora Marília? Ministro, a gente nunca teve muitas reuniões. Eu tinha muitas reuniões com o chefe dela, que era o doutor Carrijo, que era o secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça. As reuniões eram com ele. Ela trazia as questões da inteligência quando havia alguma coisa mais grave, alguma informação mais relevante, e participava muito de reuniões quando a gente chamava a Secretaria de Operações como um todo para a gente discutir determinados temas. Ela era diretora na Secretaria de Operações. Mas no período eleitoral, o senhor se recorda se... no período pré-eleitoral e eleitoral, se houve um aumento de comunicação e contatos entre o senhor e ela? Não houve, ministro. Na verdade, eu estava com a agenda extremamente lotada, uma agenda difícil. Eu atendia as pessoas do Ministério ali em períodos que sobravam de agenda. Eu viajei muito nesse período e
e estava com a agenda muito cheia, enfim. E quando sobrava um período, a gente atendia ali os funcionários do Ministério. A Polícia Federal apreendeu o celular da doutora Marília Ferreira de Alencar e extraiu diversos dados que constam nos autos, mas nesse período pré-eleitoral há algumas trocas de mensagens com o senhor, mas todas as mensagens excluídas, né? Havia a exclusão da mensagem em relação a essas, diferentemente de outras, não houve a possibilidade de recuperá-las. O senhor se recorda do qual? Porque o senhor mesmo disse ela não era uma subordinada direta do senhor. Não era. Havia o doutor Carrígio, então o senhor se referia mais a ele. Então, normalmente, a troca de mensagens deveria ser com o doutor Carrígio. Então, o senhor se recorda? Não, pode ser matérias, ela me mandava muitas matérias jornalísticas, muita coisa que estava andando nos grupos da própria Polícia Federal, como ela estava na inteligência, ela monitorava isso, nós dois como delegados de carreira, muita coisa de interesse nosso ali andando nos grupos da Polícia Federal, ela fazia essa filtragem e me mandava bastante. Mas por que então essas mensagens o senhor excluiu, o senhor e ela excluíram? Ela? Eu acho que não fui eu que excluí, ministro. Está excluído para os dois, aquela exclusão. Sei, eu acho que não me recordo de excluir. Eu limpava meu telefone uma vez por semana, mas não me recordo de ter excluído. Porque, até aproveitando aqui essa questão, o seu aparelho celular não foi possível a análise, porque quando do seu retorno dos Estados Unidos, o aparelho ficou por lá. Houve o extravio do aparelho celular? Eu perdi meu telefone, ministro, ali, naquele momento. Acho que até aquele momento, o momento mais duro da minha vida, né? Eu, com 3 crianças pequenas nos Estados Unidos, saí daqui como secretário de segurança e saiu minha prisão no dia 10. Isso me deixou completamente transtornado. Eu não tenho vergonha de falar, realmente. Eu perdi o equilíbrio completamente com aquela notícia da prisão. 3 crianças pequenas nos Estados Unidos, a primeira vez, a realização de um sonho das crianças se tornou um pesadelo para mim. E nesse contexto eu acabei perdendo meu celular, perdi uns dólares, e isso foi muito ruim para a minha defesa, ministro. Como eu disse ao senhor, eu não tinha nada a esconder, tanto que cheguei aqui e forneci a senha da nuvem do celular para a Polícia Federal. Ali tinha muita coisa que me ajudaria, as mensagens que eu troquei no dia do 8 de janeiro, as mensagens que eu mandei desesperado lá dos Estados Unidos para o meu adjunto, apesar de que o celular dele foi periciado, o celular do governador Ibanez foi periciado, o celular da doutora Marília foi periciado, e mostra a lisura e a preocupação minha em relação a tudo que aconteceu, ministro. Foi extraído também do celular da doutora Marília dados de extração, essa planilha de diversos partidos, desses dados, uma planilha enviada em dia 21 de outubro de 2022. O senhor teve contato com essa planilha? Se foi o documento que ela me apresentou em reunião, sim. Se não foi, não. O senhor se reuniu às vésperas da eleição com o então diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, para tratar da operação que seria realizada no segundo turno das eleições? Nós fizemos uma reunião, ministro, no dia 19 de outubro, no Ministério da Justiça, uma reunião grande, onde estavam presentes lá os diretores, e quando eu digo os diretores, o diretor-geral, o diretor de combate ao crime organizado, diretor de inteligência, assessores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e o meu staff do gabinete. Era uma reunião com aproximadamente aí 15 a 20 pessoas ali no Ministério da Justiça, para tratar sobre a operação eleições. As instituições vieram, cada uma apresentou as suas dificuldades, apresentou as suas necessidades de recursos, de como é que estavam os planejamentos ali para a operação eleições. Eu continuei pedindo empenho no combate aos crimes eleitorais, independente de partido, independente de local, independente de tudo. Isso é a minha orientação no Ministério da Justiça, sempre foi essa. E nós fizemos apenas essa reunião, onde foi tratado exatamente das questões gerais da operação eleição.
Como o senhor sabe, nós, através do Centro Nacional de Comando e Controle, nós, Ministério da Justiça, a gente acompanha no dia da eleição toda a questão da segurança pública da eleição. É nossa responsabilidade ali monitorar online tudo que está acontecendo no Brasil. Nós temos representantes lá praticamente das 27 secretarias de segurança pública e a segurança pública e a garantia do direito ao voto para o eleitor brasileiro, isso é muito caro para o ministro da Justiça, para o Ministério da Justiça. Então, nós fizemos essa reunião para preparar o dia da eleição para que tudo transcorresse sem problemas. Então, após essa reunião, que como o senhor bem recordou, é do dia 19/10/2022, no dia 20, um dia após a reunião, no grupo em off, um grupo do qual alguns membros do Ministério da Justiça participavam, a doutora Marília comentou no grupo, entre aspas, achei que o 01, o senhor falou bem ontem na reunião, ao que Fernando de Souza de Oliveira, delegado, à época diretor de operações do Ministério da Justiça, colega dela, ao que Fernando respondeu, falou bem, demais isento. O que Marília respondeu, isento porra nenhuma, meteu logo um 22. O que ela quis dizer com isso na reunião? Eu acho que isso foi uma brincadeira sem graça dela. Eu realmente não misturo as coisas, ministro. Eu não... lógico, se o senhor me perguntar quem eu queria que ganhasse a eleição, eu não preciso nem responder. Mas eu não misturo as coisas, eu sou extremamente profissional e acho que foi uma infeliz brincadeira que ela fez aí nesse grupo. Eu não participava desse grupo, eu realmente não sei dizer ao senhor em que contexto foi isso. Mas, da minha parte, não teve isso. O senhor logo após deixar o Ministério da Justiça, assumiu a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Qual foi a sua participação, assim que o senhor assumiu, qual foi a sua conduta em relação aos acampamentos, ou ao acampamento na frente do quartel aqui do Forte Apache, aqui do Comando do Planalto? Ministro, a partir do dia 12 de dezembro do ano anterior, eu fiquei bastante preocupado com a questão dos acampamentos. Até então, não havia tido nenhum ato violento, não havia tido nada, mas depois daqueles atos no centro de Brasília, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e tudo aquilo que aconteceu ali no dia 12, eu fiquei, no mínimo, cismado com aqueles acampamentos. Eu esperava que o novo governo assumisse e imediatamente tirasse os acampamentos dali, já no primeiro dia ou na primeira semana, no máximo, do novo governo. E isso não aconteceu. Em não acontecendo, ministro, no dia 6/1 de 2023, eu convoquei uma reunião, eu tive informações no dia 5 de que a maioria das pessoas que estavam naqueles acampamentos ali, ou grande parte dessas pessoas, se tratavam de moradores de rua e pessoas vulneráveis. Pensando nisso e em evitar uma tragédia, um problema maior, eu convoquei uma reunião para a Secretaria de Segurança Pública no dia 6/10, às 10 horas da manhã. Chamei o comandante militar do Planalto, general Dutra, e a secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra, para nós tratarmos da desmobilização total do acampamento. Dessa reunião ficou combinado que no dia 10, terça-feira, a doutora Ana Paula Marra, com a sua equipe, atuaria lá no local do acampamento para poder retirar os vulneráveis. E ali eles têm toda uma técnica de aproximação, de chegada, de retirada. Quem quisesse ir embora, eles têm passagem, eles pagam passagens, enfim. Ficou combinado que no dia 10 ela faria isso e, na sequência, a Secretaria de Segurança, através da Polícia Militar e o Comando Militar do Planalto, realizariam a desmobilização completa, o desmonte ali do acampamento para acabar com aquele acampamento ali na frente. Nós conversamos, inclusive, ministro, se houvesse algum tipo de resistência, falamos em mandados de prisão, falamos em prisões em flagrante, ali se fosse necessário, se algum líder ali se rebelasse, não quisesse sair, mas a ordem
Eu esperei uns 2, 3 dias até ver se o governo federal faria alguma coisa no sentido de retirar. Como não veio, eu convoquei essa reunião. Ela foi realizada dia 6/10, às 10 horas da manhã, na Secretaria de Segurança Pública, para tratar da desmobilização total do acampamento. Eu aqui, nessa sequência, doutor Anderson, eu vou repetir o que eu disse para o almirante Garnier, apesar de perceber que ele não acredita no ditado chinês, que coincidências não existem, mas quero que o senhor também tenha a possibilidade aqui, nesse momento de autodefesa, de, se quiser, se explicar. O senhor viajou na véspera, na verdade, na antevéspera Eu viajei no dia 6 à noite. Dos dias 8, o senhor viajou dia 6 de madrugada. à noite. Como secretário de Segurança, o senhor se ausentou às vésperas da tentativa de golpe, do ataque violento armado à sede dos 3 poderes, e isso também, no dia 8, a Procuradoria-Geral da República denunciou, e o processo está, na verdade, já em alegações finais, ou, segundo a Procuradoria, a Polícia Militar, a cúpula da Polícia Militar também se omitiu. Foi uma coincidência, doutor? Ministro, o senhor pergunta a minha viagem? Isso. Não, a minha viagem não foi uma coincidência, ministro. Eu preparei essa viagem para ser realizada no mês de julho de 2022. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu não consegui viajar. Eu prometi isso para minhas filhas. Qual a data? Eu viajaria em julho de 22. Ah, certo. Certo? No verão lá. E até foi bom, porque os preços lá no verão são diferenciados e eu não consegui fazer essa viagem no mês de julho e adiei para as férias escolares das crianças. Eu comprei as minhas passagens, ministro, ainda no dia 21 de novembro de 2022, quando não havia tido nenhum tipo de manifestação violenta aqui no Distrito Federal. O senhor perceba que o primeiro dia que teve manifestações que chamaram a atenção foi no dia 12/12. Não foi coincidência, foi férias programadas, férias com a minha família, programadas para tirar. Eu já estava com as férias marcadas desde julho do ano anterior. Isso tudo está nos autos, Excelência. Então, assim, não foi coincidência, foram férias familiares que estavam programadas. E, muito importante dizer aqui para o senhor, eu vinha fazendo o acompanhamento dessa questão da inteligência aqui no Distrito Federal. E até o dia 6, ministro, até o dia 6 não havia chegado nenhum ônibus, nós não tínhamos notícia nenhuma de que a manifestação pudesse caminhar para o que caminhou. Eu acompanhei ali até às 18h40, se eu não me engano, foi a última mensagem num grupo que eu vinha acompanhando ali, a mensagem da inteligência que fazia esse acompanhamento online, e nós não tínhamos relatos de que aconteceria, de que a coisa tomaria o rumo que tomou a partir do dia 7 e do dia 8. Mesmo assim, em viagem, eu trouxe aqui até algumas mensagens que eu troquei com o meu secretário executivo, ainda no dia 7 à noite, ele me tranquilizando, dizendo que estava tudo ok, que tudo estava sob controle aqui em Brasília. E outra coisa, ministro, antes de sair, ao mesmo tempo que estava tendo aquela reunião que eu falei para o senhor, do general Dutra, essa reunião era na sede da Secretaria. Ao lado da Secretaria tem a SOP, que é a Subsecretaria de Operações da Secretaria. Estava acontecendo uma reunião com várias entidades, inclusive representantes do Supremo Tribunal Federal, para tratar do protocolo de ações integradas, que é o que cabe ao secretário de Segurança do Distrito Federal sempre que tem uma manifestação, um evento, um jogo de futebol, um show, qualquer coisa. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, a subsecretaria prepara um protocolo de ações integradas, onde vem todas as instituições interessadas no assunto, no caso a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o DETRAN, enfim, uma série de instituições interessadas no assunto. Tem-se uma reunião ali, estabelece um monte de protocolos para todas aquelas instituições, e esses protocolos têm que ser cumpridos aí ao longo do evento, ou do show, ou do jogo, seja lá o que for. Eu gostaria, ministro, se o senhor me permite, de dizer algumas coisas aqui. Eu quero ler, porque é muita coisa. Rapidinho,
o que ficou previsto nesse protocolo de ações integradas, ministro, para que fosse cumprido no dia aqui. Foi um protocolo, eu assinei esse protocolo, sou eu que confirmo esse protocolo, eu assinei esse protocolo às 3h28 da tarde do dia 6, e o protocolo previa o fechamento da esplanada dos ministérios, o isolamento da Praça dos Três Poderes, isso é muito importante, vedada a utilização pelos participantes de instrumentos capazes de produzir lesões corporais e danos ao patrimônio, tais como os mastros de bandeira e material de cano PVC, material metálico, madeiras ou assemelhados, garrafas ou utensílios de vidros, facas, canivetes e objetos pontiagudos, mesmo de uso para alimentação. Tudo isso o PAI previa. Aí, como atribuições da Polícia Militar do Distrito Federal, planejar e executar ações de policiamento ostensivo com o objetivo de manter e preservar a ordem pública durante a realização do evento, empregando para esse fim efetivos e meios necessários conforme planejamento próprio da instituição e o acordado na reunião da Secretaria no dia 6 e 23. Impedir que os manifestantes utilizem objetos, materiais ou substâncias capazes de produzir lesão ou causar dano durante a marcha. Ficar em condições de empregar tropa especializada em controle de distúrbio, no caso de perturbação da ordem. Não permitir acesso a pessoas e veículos à Praça dos Três Poderes, conforme tratado em reunião do protocolo de ações. Manter o reforço do efetivo nas adjacências / perímetro interno dos prédios públicos de toda a extensão da esplanada dos ministérios, Congresso Nacional e Praça dos Três Poderes, bem como na Estação Rodoviária de Brasília. Então, ministro, eu viajei de certa forma, tranquilo. Eu tinha deixado esse protocolo assinado, tudo isso aqui para ser cumprido. Na reunião com o general Dutra, eu esqueci de colocar para o senhor, ele pegou o celular dele e falou: Anderson, olha aqui, ó, os acampamentos há 2 meses atrás. Aí ele: Anderson, olha o acampamento agora de manhã. Ele me mostrou isso, ministro. Essa foi a imagem que não me saiu da cabeça. O acampamento há 2 meses atrás, de gente, caminhão, lotado o acampamento. Naquela manhã, praticamente não se via pessoas, só se via tendas. Ele tinha as imagens daquele dia do acampamento. Então, foi nesse contexto, ministro. Eu viajei adotando todas as providências que o secretário de Segurança do Distrito Federal tem que tomar, principalmente deixando esse protocolo de ação integradas assinado para que fosse cumprido. Não, doutor Anderson, desse protocolo que o senhor acabou de fazer a leitura, nós podemos observar que no dia 8 nada foi respeitado. Houve a liberação para a esplanada dos ministérios, não houve o isolamento da Praça dos Três Poderes, houve a autorização ou a omissão para que os manifestantes utilizassem armas brancas, mastros, ou seja, eu entendo o que o senhor diz aqui, até porque juntado aos autos esse protocolo, mas por que nada foi cumprido? Ministro. O senhor mesmo disse que, apesar de estar à distância, estava em contato com o seu secretário executivo. Estava. Ministro, apontar é difícil apontar, mas eu também não posso deixar de colocar aqui. Eu vejo que houve uma falha muito grave no cumprimento do protocolo. Houve uma falha muito grave no cumprimento do protocolo. O senhor perceba aqui que aqui prevê tropas especializadas, prevê o isolamento da Praça dos Três Poderes, que é uma coisa muito séria. Esse protocolo de ação integrada, ministro, para a gente que entende aqui do Distrito Federal, ele é considerado um protocolo gravoso, porque ele impacta muito na vida do brasiliense. O fechamento da esplanada impacta muito na vida do brasiliense. É uma coisa que a gente faz em poucos casos, não são em muitos casos. Quando eu li esse protocolo à tarde que eu assinei, eu falei: esse protocolo está de bom tamanho para as informações que a gente tem, porque ele era um protocolo que eu chamo de gravoso, entendeu? E realmente, ministro, houve uma falha grave no cumprimento desse protocolo. É por isso que eu digo ao senhor, eu fui surpreendido com isso no domingo, né? Quando eu vi o que estava acontecendo aqui no domingo, eu tive informações, pedaços de informações, porque eu estava num parque na Disney. Quando eu tive a informação, eles já tinham
entrado no Congresso e no Palácio do Planalto. Eu, desesperado, mando uma mensagem para o meu secretário executivo, uma mensagem que, inclusive, foi mal interpretada, que eu falei, não deixe chegar ao Supremo, porque o Supremo ainda estava preservado naquele momento. Eu mandei essa mensagem para o meu secretário executivo e liguei diversas vezes para o comandante da PM para perguntar para ele o que estava acontecendo, onde é que houve a falha, mas ele estava no meio da confusão, ele praticamente não me atendeu ali naquele momento. Eu falei rapidamente com ele, liguei para o governador, liguei para o Procurador-Geral de Justiça do DF, fiquei desesperado, liguei para todo mundo, porque eu realmente, do jeito que eu deixei as coisas em Brasília, é inimaginável que acontecesse o que aconteceu no 8 de janeiro, ministro. A grande verdade é essa. O protocolo teve uma falha grave no cumprimento dele. Agradeço, doutor Anderson. Vamos agora a um último assunto importante. O senhor participou de alguma reunião com o presidente da República, onde o senhor teria dado aconselhamento jurídico, respostas jurídicas sobre a decretação de um estado de exceção após as eleições de 2022? Jamais, ministro. O presidente da República, eu acredito que ele me nomeou como ministro da Justiça e Segurança Pública com base na nossa expertise em segurança pública. É um grande problema que o país vive hoje e que vivia também, e a gente atuou muito. Eu sempre brinco que nós transformamos o Ministério numa máquina de segurança pública, numa máquina de combate ao crime organizado. E foi nesse sentido. Assessoramento jurídico o presidente tinha via SAGE e via Advocacia Geral da União. Eu nunca prestei assessoramento jurídico ao presidente, nem em relação a esses temas que o senhor me perguntou, nem em relação a outros temas. Eu não fazia assessoramento jurídico do presidente da República. O senhor nunca participou de uma reunião com o presidente onde esse assunto foi tratado? Nem com o presidente. Eu, com todo respeito, já adianto um pouquinho, eu vi nos autos aí que disseram que eu participei em reunião com os comandantes. Eu nunca participei em reunião com os comandantes de força para tratar desse tipo de assunto e nem nenhum outro tipo de assunto com eles. Por que, então, doutor Anderson, a minuta do golpe foi encontrada na sua casa? A verdade, ministro, não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Esse documento, ministro, foi entregue no meu gabinete, no Ministério da Justiça. Eu levava diariamente 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no Ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Foi um documento que eu tirei do envelope. Naquela época, o senhor devia, não sei se estava acompanhando, mas isso era voz corrente na esplanada dos ministérios, estava difícil trabalhar, inclusive a gente recebia minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp, papel. Eu vi na imprensa que 2 autoridades disseram que receberam, uma das autoridades disse que você recebeu 3 minutas como essa, e isso foi parar no meu escaninho ali, eu levava pastinhas como essa aqui para casa todos os dias, essas pastinhas simples, eu não carregava pasta, e isso foi dentro de uma dessas pastinhas, ministro, e na minha casa foi colocado para ser descartado. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Isso veio até o meu gabinete no Ministério da Justiça, foi organizado pela minha assessoria, que isso veio num envelope dentro, foi parar na minha casa, mas eu nunca discuti esse assunto, eu nunca trouxe isso à tona. Isso foi uma fatalidade que aconteceu, porque era para ter sido destruída há muito tempo, eu nunca trabalhei isso. O documento era muito mal escrito, cheio de erros de português, de concordâncias, enfim. Até o nome do tribunal que estava escrito lá estava escrito errado. Então, não é da minha lavra, não sei quem fez, não sei quem mandou fazer, e nunca discuti esse tipo de assunto. Agradeço, doutor Anderson. Eu passo a palavra ao ministro Fux. Obrigado, ministro Alexandre. Eu tenho uma pergunta aqui em relação a esse protocolo. Quer dizer, tem prova nos autos que o senhor comprou a passagem antes. Dia 21 tem prova nos autos dessa... 21 de novembro, ministro. 21 de novembro. E aí o senhor deixou um protocolo pronto. Pronto. Para que fosse executado. Quem deveria cumprir esse protocolo? O protocolo foi assinado por várias agências.
várias agências, cada um com as suas obrigações. O próprio Supremo assinou o protocolo, assinou assim a reunião do protocolo. Então, por exemplo, o Supremo ficou responsável de colocar os gradis aqui em volta. O Congresso Nacional de colocar os gradis mais à frente, com a polícia e tal. Então, cada um tinha a sua obrigação. Agora, o coração do protocolo, a grande obrigação, as grandes obrigações ali do protocolo eram da Polícia Militar do Distrito Federal. A eles cabia fazer a segurança, cabe fazer a segurança da esplanada, eles têm toda uma expertise disso, eles fazem isso há 65 anos, desde que Brasília é Brasília, então essa expertise e a grande maioria das obrigações ali cabia à Polícia Militar do Distrito Federal. Qual era a sua posição nesse dia 8 de janeiro? Como assim minha posição, ministro? Sua função. Eu era o secretário de Segurança Pública, estava de férias. Mas ainda era o secretário? Eu ainda era o secretário de Segurança Pública. Satisfeito, presidente. Agradeço ao ministro Fux. Passo a palavra ao Procurador-Geral da República. Sem perguntas, senhor ministro. Agradeço, iniciando a nossa sequência, a palavra ao doutor César Bittencourt, advogado do réu delator. Sem pergunta, excelência. A palavra ao doutor Elmar Novak. Muito obrigado, senhor ministro. Eu vou seguir mais ou menos a ordem aqui que o senhor veio perguntando, só para deixar alguns esclarecimentos. Lógico. Eu gostaria que o réu respondesse se ele fez comentários adicionais durante a sua live, além da leitura do relatório que foi encaminhado pelos peritos oficiais ao TSE. Por favor. Negativo. Eu participei, como eu disse, dos 4 minutos finais da live. Entrei ali, me apresentei e fiz os comentários e o presidente encerrou a live. Inclusive, quando eu entro na live, ele até brinca, Anderson, você tem 1 minuto, que eu quero encerrar, você tem 1 minuto. E foi isso que aconteceu. Eu quero só ler aqui um trecho da denúncia, senhor ministro, que diz o seguinte: ouvido pela Polícia Federal, em 26/8/2021, Anderson Gustavo Torres confirmou a participação na live realizada pelo ex-presidente e admitiu que mentira na transmissão. Isso, o senhor confirma? O senhor podia repetir? Eu também não entendi bem. É porque ele diz o seguinte no trecho: confirmou a participação na live e admitiu, então, que mentira na transmissão, reconhecendo que não foi possível depreender do material que teve acesso a existência de fraude ou manipulação de voto. Exato. Eu não tratei de fraude nem de manipulação de voto. Eu não admiti que menti em momento algum. O que nós fizemos ali foi ler sugestões de melhoria para as urnas eletrônicas brasileiras feitas pelos peritos criminais federais da Polícia Federal. Eu não falei em fraude. Ok. Bom, vamos lá. Na reunião que teve com a PRF, em algum momento houve o direcionamento do policiamento ou de operações? Jamais. Desculpa. Por favor. Jamais. Ali a orientação foi combate aos crimes eleitorais, independente de bandeira, independente de cor, independente de local, que fosse feitas as operações no Brasil inteiro, visando o combate aos crimes eleitorais. E nós tivemos a eleição, uma das mais seguras da história. Em relação à eleição anterior, tivemos 24% a menos de procedimentos de polícia judiciária instaurados na eleição de 2022. Isso quer dizer, isso mostra o resultado da prevenção, que a gente não trabalha só com repressão a crimes eleitorais, a gente trabalha na prevenção a crimes eleitorais. E isso funcionou muito bem na eleição de 2022. Senhor ministro, eu gostaria também de saber do réu se o Ministério da Justiça costumava intervir nas operações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E se especificamente no planejamento das eleições houve interferência do Ministério da Justiça. Não houve interferência nenhuma. O Ministério da Justiça atua como uma parte estratégica, não é uma parte operacional. As instituições têm toda a liberdade para fazer seus planejamentos e eles são apresentados ao Ministério da Segurança Pública apenas por formalidades para compor o processo e para justificar, muitas vezes, até a descentralização de recursos. Tá. Senhor ministro, eu gostaria de ler aqui mais um trecho da denúncia, que, no meu entender, houve aqui uma confusão, talvez feita pela PGR, induzido pela Polícia Federal. Ele traz o seguinte, que a movimentação atípica, é isso na página 82, a movimentação atípica dos denunciados entre os 2 turnos eleitorais também foi percebido pelo aumento dos pedidos de reunião de Marília com Anderson Torres. O objetivo escuso, segundo a denúncia, dos encontros com Anderson Torres foi explicitado em trocas de mensagem. E ali ele cita, Fernando de Oliveira deu conta de que
o chefe o chamou e combinou um encontro no 13º andar, ao tempo que Marília respondeu que estava muito ansiosa e doida para poder fazer alguma coisa. Isso não ficou muito claro, porque nós sabemos que o Ministério da Justiça não tem 13 andares, né? Então, eu gostaria de saber que reunião foi essa, se ele tem conhecimento, e se algum órgão do Ministério da Justiça funciona em algum prédio com mais de 10 andares ou com 13 andares. Por favor, doutor Anderson. Eu não tenho conhecimento da reunião, mas a Secretaria de Operações Integradas, depois que nós alugamos aquele prédio novo da Polícia Federal, ela ficou com um espaço no prédio também. São 2 ou 3 torres que a gente ocupa lá, agora não me lembro. Foi nós que fizemos essa mudança da Polícia Federal para lá e a Secretaria de Operações Integradas funcionava lá. Eu nunca fui, mas lá tem 13 andares e pode ser funcionar lá. Ok. Então, senhor ministro, só para ficar claro, então, quando diz aqui que o chefe o chamou, isso não se refere, então, ao ex-ministro. Não foi ele que fez essa convocação? Não, não fui eu. Tá. E tem mais outro trecho da denúncia aqui, ministro, que chamou a atenção, que fala o seguinte, isso também na página 82, ao final. O crescente clima de urgência envolvendo as conversas entre Marília e Clebson Ferreira de Paula Vieira. Clebson também foi testemunha nesse processo. Retratam o progresso das ações maliciosas em curso e, ao longo de outubro, isso aqui é muito importante, ele fala aqui, o analista foi chamado a participar de diversas reuniões e manteve comunicações com outros altos dirigentes, como Anderson Torres, então ministro da Justiça. Eu gostaria de saber se alguma vez Anderson Torres teve reunião com Clebson e se alguma vez ele deu alguma ordem direta ao Clebson. Nunca estive em reunião e não conheço o Clebson Ferreira, eu acho. Clebson, esse nunca ouvi, não conheço. Nunca tive em reunião. Ok. Então, vamos lá. Nós falamos há pouco aqui, senhor ministro, sobre a questão da desmobilização dos acampamentos. Eu gostaria de saber como foi a iniciativa para convocar essa reunião e quem participou da reunião, só para que isso fique bem claro. Por favor. A iniciativa foi minha, eu pedi a reunião, eu tenho aqui até... Pode ler. Rapidamente aqui, no dia que ela mandou isso aqui para nós, meu chefe de gabinete, falando com a Ana Paula Marra. Boa noite, doutora. Como vai? Ela, tudo bem, e você? Ele fala, tudo bem, graças a Deus. Doutor Anderson pediu para convidar a senhora para uma reunião urgente sobre a desmobilização do pessoal do acampamento na área do QG do Exército. O general Dutra, comandante militar do Planalto, vem e é importante a presença da senhora. Se possível, amanhã às 10 horas aqui na secretaria. Ela diz, estarei aí. Muito obrigada. Então, assim, a iniciativa foi minha, eu pedi para chamar as pessoas para a gente tratar da desmobilização. Eu disse, eu esperava que isso tivesse sido feito no primeiro dia do governo do presidente Lula. Não fez, passou a semana, não fez. Quando chegou no final da semana, aquela situação me incomodando, eu chamei a reunião para que a gente montasse a operação e tirasse isso de lá o mais rápido possível. Bom, senhor ministro, só ele poderia explicar, quando soube das invasões aos prédios públicos, o acusado se manifestou publicamente sobre isso? Me manifestei sim, ministro Alexandre. É só um minutinho para o senhor, que eu acho que até eu trouxe aqui. No dia 8/1, às 15h26, eu coloquei cenas lamentáveis agora na esplanada dos ministérios. Determinei ao setor de operações da Secretaria do Distrito de Segurança Pública do Distrito Federal providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília. Isso às 15h26. Só um segundo, senhor ministro. Se ele puder repetir o horário e a data das publicações e fazer a leitura, seria importante. Isso foi imediatamente, quando eu estava lá nos Estados Unidos, foi no dia 8/1, às 15h26. Aí, às 16h23, eu coloquei criminosos não sairão impunes. E às 16h25, eu coloquei inconcebível a desordem e inaceitável desrespeito às instituições. Determinei que todo o efetivo da PM e da Polícia Civil atue firmemente para que se restabeleça a ordem com a máxima urgência. Vandalismo e depredação serão combatidos com os rigores da lei. Eu coloquei, foi
foram publicações minhas no antigo Twitter. Enquanto isso estava acontecendo aqui, eu não tinha mais o que fazer, eu estava do outro lado do mundo, eu realmente só podia me manifestar desse jeito aqui, em relação a isso, doutor. Bom, só agora pegando um gancho um pouco aqui, senhor ministro, na pergunta que foi feita pelo senhor ministro Fux, muita propriedade, eu gostaria só que ele explicasse o seguinte, no caso da ausência justificada do secretário, fica acéfala a secretaria? De maneira nenhuma. Nós temos um secretário executivo que assume imediatamente, e o regimento da secretaria diz qualquer afastamento. Então, para qualquer afastamento do secretário, o secretário executivo assume, como assumiu o doutor Fernando naquela sexta-feira quando eu viajei. A gente continua se falando ali, ele manda as mensagens para mim. E a gente, me dá um minutinho, ministro, só para eu... Fica tranquilo. Eu preparei uma papelada aqui, mas eu sempre me enrosco. Aqui. No dia 7/1, sábado, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu viajei a noite toda, quando eu cheguei lá, ele mandou: bom dia, chefe, tudo tranquilo? Aí eu respondi para ele, não sei por quê, porque eu não estava no contexto, eu respondi sobre o pessoal do acampamento. Aí ele me responde, ok. Aí eu coloco, tranquilo. Ele falou, estamos monitorando desde ontem com o CIOB, que é o Centro Integrado de Operações de Brasília. As primeiras providências já foram tomadas por precaução, baseadas na inteligência. Fechamos parte da esplanada. Aí eu coloco, ok, atualize o governador. Aí tá. Aí no dia 7 à noite ele manda, boa noite, chefe. Desculpe perturbar o senhor em viagem. Só para dar o último informe. Eu combinei com o governador de passar informações 4 vezes ao dia para ele. Manhã, hora do almoço, final da tarde e final da noite. Então, falei com ele agora e no final da noite vou mandar um áudio. Na síntese do que está acontecendo, mas até agora está tudo controlado. Isso na noite do dia 7. Só para deixar o senhor informado. Abraço. Isso foi mensagem do meu secretário executivo falando comigo. A secretaria, em momento algum, fica acéfala e, enfim... Todas as providências aí para o dia 8, o protocolo de ação integradas, tudo ficou assinado, ficou tudo certinho. Bom, eu pergunto também, senhor ministro, se ele deixou o secretário que estava respondendo pela secretaria em contato com o governador. Perfeitamente. Ele ficou com contato, mandou várias mensagens de áudio para o governador até... Eu não sabia disso, claro, foi uma relação entre ele e o governador, mas o governador juntou isso aos autos quando estava nos autos. E eu tive acesso aos áudios, ele realmente tranquilizando o governador. Como eu disse, ministro, eu vejo uma falha grave na execução do protocolo de ação integradas, entendeu? Eu acho que a secretaria fez o trabalho dela, como sempre faz em qualquer evento de Brasília. Hoje, se tiver um evento em Brasília, uma hora dessa lá, estão fazendo um PAI. A subsecretária que fez o PAI em depoimento aqui neste processo, ela disse que já fez mais de 600, é uma coronel da PM, ela já fez mais de 600, então o senhor perceba que é uma pessoa experiente, é uma pessoa que lida com isso a vida toda, e então ficou tudo a contento aí, aqui no Distrito Federal, nada ficou acéfalo. Senhor ministro, ele falou rapidamente sobre a questão do PAI, que estabelecia aí atribuições para as instituições. Eu gostaria só de entender se a PM tem subordinação direta com a Secretaria de Segurança aqui no DF. Ministro Alexandre. Doutor... Isso é importante. Doutor, não provoca. Ministro Isso é Alexandre, importante. eu vou até pegar aqui, porque senão eu vou apanhar. Espera aí, um minutinho. Leia. Um minutinho, eu vou ler aqui. Isso é uma questão, ministro, muito complexa. Essa é uma questão muito complexa aqui no Distrito Federal e se o senhor me perguntar já de antemão se eu concordo, eu não concordo. Mas não me cabe concordar. E o senhor fez muito bem a intervenção, porque em São Paulo, ministro, em São Paulo, a Lei 616 de 1974, ela dispõe que a Organização Básica da Polícia Militar estabelece expressamente que a Polícia Militar subordina-se hierárquica, administrativa e funcionalmente ao secretário de Segurança. Isso em São Paulo. Agora, aqui no Distrito Federal, ministro, em 1977 veio a Lei Orgânica da Polícia Militar do Distrito Federal e ela trazia essa subordinação ao secretário de Segurança. Mas em 1986 isso foi revogado e ficou apenas a vinculação ao secretário de Segurança.
Mas pior do que isso, na minha opinião, e aí é minha opinião, é que em 2009 veio a Lei 12.086 e acabou inclusive com a vinculação. A Polícia Militar hoje ela é subordinada diretamente ao governador do Distrito Federal. Então, a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, quando a gente fala que ela faz a integração das forças de segurança, é o que restou para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. É fazer essa integração, trazer as forças, mas hoje ela se subordina, tem todas as relações administrativas e funcionais ao governador do Distrito Federal. Bom, eu tenho mais duas questões e muito rapidamente. No interrogatório, o juiz não pode contraditar o réu. A sorte do senhor, doutor. Muito obrigado, ministro. Vamos lá. Bom, eu gostaria só de falar, senhor ministro, sobre a transição. Eu gostaria de saber como foi a transição do Ministério da Justiça, se Anderson Torres recebeu ordem para fazer a transição e por que, então, ele deu início e quando a transição do MJ, se é que deu, se houve isso. Pode. Senhor ministro, após a eleição, após o segundo turno da eleição, eu acho que já no dia seguinte à eleição, eu fui ao Palácio da Alvorada me solidarizar com o presidente pela perda da eleição e informei a ele que iria dar início à transição de governo. Ele autorizou fazer e assim eu fiz, comecei a preparar todo o material, pedi para todos os secretários nacionais prepararem seus materiais das secretarias. Se eu não me engano, logo que o ministro Flávio Dino foi indicado para ser o ministro da Justiça, não sei se no primeiro ou no segundo dia, eu o recebi no Ministério da Justiça, com todos os meus secretários alinhados aqui, com pastinha na mão. Ele trouxe uma equipe, ele sentou ao meu lado, a equipe sentou de frente para a minha equipe, e eu coloquei todas as secretarias à disposição do ministro Flávio Dino. Daí em diante, a transição começou, eles conversando diretamente as áreas técnicas ali, e eu acredito, porque na sequência eu fui a Araraquara inaugurar uma delegacia da Polícia Federal, São José do Rio Preto, e escutei uma entrevista do ministro Flávio Dino, na Hora do Brasil, ou em alguma coisa assim, ele falando que já havia encerrado os trabalhos de transição. Então, o nosso ministério foi um dos primeiros, se não o primeiro, a começar e terminar a transição de governo. Eu gostaria de saber se ele recebeu uma ordem de alguém para dar início a essa transição ou foi iniciativa própria. Por favor. Eu comuniquei, claro, não faria isso sem comunicar ao presidente da República, eu comuniquei ao presidente da República, ele autorizou e eu dei início à transição. E para finalizar, senhor ministro, eu gostaria só que ele explicasse rapidamente, que ele disse aqui no momento em que foi questionado por Vossa Excelência, que a perda do telefone dele foi muito ruim para a defesa. Eu gostaria que ele explicasse isso e explicasse também uma mensagem que ele colocou. Não deixe entrar no Supremo, porque essa mensagem na época foi muito questionada. Eu gostaria que ele explicasse essas duas situações. Por que a perda do telefone foi ruim para a defesa dele e o que ele quis dizer com essa mensagem. Não deixe entrar no Supremo. Eu fui acusado ali durante muito tempo, ministro. Desculpe. Por favor. Eu fui acusado ali no início, volto a dizer, foram os piores dias da minha vida, como se eu fosse o grande arquiteto de tudo que tinha acontecido, pelo fato de ter trabalhado com o presidente Bolsonaro e estar na secretaria. Então, o meu celular, as minhas mensagens, a clareza com que eu trato as questões, o profissionalismo com que eu sempre tratei o meu trabalho e as coisas, isso ajudaria muito. Tanto é que, volto a dizer, que todos os celulares que foram periciados, que tinham mensagens comigo, que tratavam comigo sobre os assuntos, o senhor perceba que eu sempre trato de forma profissional, eu sempre coloco a coisa como ela tem que ser. Eu não fico dourando a pílula, eu trabalho, eu sou muito sério em relação ao meu trabalho. E em relação à mensagem que eu mandei, naquele momento de desespero ali para o doutor Fernando, foi porque as cenas que eu recebi, e aí eu comecei a receber cenas num grupo de WhatsApp, ali de inteligência, eles iam mandando recortes do que estava acontecendo aqui, porque eu não conseguia ver online o que estava acontecendo aqui, eu não conseguia acessar a televisão, eu estava na rua com as minhas filhas lá nos Estados Unidos, eu recebi uma imagem onde eu via a rampa do Congresso ali tomada de gente e o Palácio do Planalto já invadido. E aí o Supremo não estava invadido. E aí eu mandei a mensagem, não deixe chegar ao Supremo, já que o estrago já está feito nesses dois órgãos, por favor, não deixe chegar ao Supremo. Ressalto, ministro, uma observação, enfim, eu fiz no depoimento da Polícia Federal, vou fazer aqui também, me chama muita atenção também a facilidade com que os manifestantes invadiram o Palácio do Planalto, tá? Um dos locais mais seguros que eu conheço é o Palácio do Planalto, me
Me chamou a atenção a forma rápida com que invadiram aquilo lá e começaram a fazer aquela quebradeira. Várias vezes a gente frequentou o Palácio do Planalto, o senhor frequentou o Palácio do Planalto. A gente sabe que ali embaixo tem um batalhão que fica ali direto. O pessoal ali, sempre que a gente chegava, que a entrada principal estava bloqueada, a gente entrava pela outra entrada, a gente passava pelos militares ali, todos prontos. Me chama muita atenção a facilidade com que o Palácio do Planalto foi invadido. O Congresso e o Supremo, a gente sabe que não tem essa mesma segurança, essa forma de combater isso ali imediatamente. Me chamou muita atenção isso, mas a mensagem foi mandada nesse sentido. O Supremo ainda estava preservado naquele momento que eu mandei a mensagem, ministro. Ok. Sem mais perguntas, ministro. Obrigado. Agradeço, doutor. Eu pergunto ao doutor Paulo Renato se tem alguma questão. Não, excelência, sem perguntas. Doutor Demóstenes. Sem perguntas, excelência. Doutor Matheus. Sem perguntas, excelência. Doutor Paulo Amador. Bom dia, ministro. Bom dia, ministro Fux. Bom dia, ministro Gonet. Sem perguntas, excelência. Doutor Andreu. Sem perguntas, excelência. Doutor Rodrigo. Agradeço, então. Ministro, só uma observação Por favor. rápida. Uma frase que eu sempre falei nos meus depoimentos e que eu não disse aqui, mas eu faço questão de dizer. Se o protocolo de ação integradas, o PAI, tivesse sido cumprido à risca, o 8 de janeiro não teria acontecido em Brasília. Isso o senhor pode ter certeza disso. Agradeço ao doutor Anderson, agradeço também ao doutor Novak. Muito obrigado. Obrigado, ministro.